Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, ele irá falar conosco, porque Deus ele só não fala com quem não fala com ele. Quem fala com ele, ele fala. Ele responde orações, ele abençoa, ele prospera, ele faz aquilo que há necessidade de ser feito. Ó soberano Deus, Pai todo-poderoso, maravilhoso, digno de honra, de glória, de todo poder e majestade, Tu és santo, Deus. Oh, soberano Deus, aqui nós estamos em Tua santa, em Tua gloriosa presença, pedimos ao Senhor, Pai, oh Deus, perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, oh Pai. Que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha revelar-nos o teu querer, a tua vontade, a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Dai-nos, Senhor, sabedoria e entendimento, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vamos ler hoje o livro de Jonas. Aqui no livro de Jonas, o capítulo é o 3, o versículo é o 1. Aqui diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que eu te disse. Aqui, quando o Senhor inicia esse diálogo com Jonas, ele já dá uma grande lição para mim e para você, que aqui ele diz, pela segunda vez, Deus falou a Jonas. Muitas vezes eu e você estamos sendo um Jonas na vida e nem percebemos. Muitas vezes Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Muitas vezes Deus ele está falando, nós não estamos conseguindo entender. Então, nessa noite, o Senhor ele diz para mim e para você, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, com certeza, o que aconteceu com Jonas não vai acontecer com você, não vai acontecer comigo. Ele quer dizer algo para mim, algo para você, e ele quer que nós compreendamos o que ele está dizendo já a primeira vez. Ele quer que a primeira vez que ele disser, eu e você já nos atentamos. Aqui, quando você continua lendo, você tem o entendimento de que Deus ele já havia dito para Jonas que ele iria destruir a cidade de Nínive. Ela era uma grande cidade. E Deus havia dito para ele que era para ele ir lá, para ele poder pregar para aquele povo, que senão Deus iria destruir. E por sentimentos, por emoções, por coisas pessoais, que Jonas não queria ir à cidade de Nínive para pregar. Porque ele sabia que se ele pregasse, o povo iria se arrepender. E eles não seriam mais destruídos. Lá no fundo, Jonas sabia que aquele povo, eles tinham um coração aceitável para o Senhor, vamos dizer dessa maneira. Tanto é que, após o Jonas ter sofrido todo o processo de ter ficado desobediente, sido engolido pela baleia, após finalmente ele ouvir e obedecer o que Deus mandou ele fazer, quando ele foi até a cidade, ele pregou o evangelho, ele disse à grande cidade de Nínive o que iria acontecer, e ali, naquela cidade, aconteceu algo esplendoroso, que o Senhor quer que aconteça na minha casa, que o Senhor quer que aconteça na sua casa.
Quando Jonas ele terminou de pregar para aquele povo, o povo, o povo resolveu apregoar um jejum. O Senhor, nesta noite, Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção para o jejum. Quando foi que fizemos um jejum? Será que nós precisamos que outra pessoa nos convide a jejuar? Ou assim como aquele povo, após ter ouvido a palavra de Deus, também nós resolvemos jejuar por um hábito. Porque o jejum, nós sabemos, não é para mudar Deus. O jejum é para quebrar a nossa carne. E quando nós quebramos a nossa carne, nós nos aproximamos de Deus. E se nós nos aproximamos de Deus, a presença dele vai ficar cada vez mais forte dentro de mim. E quando a presença dele fica mais forte dentro de mim, maravilhas acontecem aonde eu passar, onde eu chegar. Assim como acontecia com Paulo. Aqui o Senhor ele vem abrir os meus olhos e os teus olhos. Porque aquele povo, entenda que não foi Jonas que disse para eles o que eles deveriam fazer. Foi uma decisão deles mesmos. Eles decidiram, eles resolveram apregoar um jejum para mostrar para Deus que eles estavam arrependidos do que eles estavam fazendo e que eles queriam a melhora. Eu preciso entender, o jejum é para isso. É para eu demonstrar a Deus o meu arrependimento. É para eu demonstrar a Deus o quanto eu quero que Ele conduza a minha vida. O quanto eu quero me diminuir e que Ele cresça em mim. Então eu não preciso ser coordenado por pessoas para jejuar. Eu preciso ter essa atitude de buscar a Deus no jejum. Muitas pessoas tomam medicações, têm alguns problemas de saúde. Entenda que o melhor jejum que você pode fazer é na madrugada. Jejum na madrugada, quando você levantar para orar, para buscar, para ler a Bíblia, consagre a Deus ali aquelas horas em jejum e você verá que a cada período você vai se aproximando mais de Deus e aquilo vai se estender e daqui a pouco você já está conseguindo fazer um dia de jejum, daqui a pouco você consegue fazer mais de um dia de jejum e você vai sentir o seu corpo alimentado mesmo sem alimento. Porque a Bíblia nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Entenda que foi tão importante a pregação de Jonas que o povo resolveu apregoar o jejum. E quando o povo resolveu apregoar o jejum, naquela época eles se vestiam de saco para demonstrar que estavam em jejum. Hoje Jesus ele ensina para mim e para você, não demonstre para ninguém que você está a jejuar. Unja a sua cabeça, escove seus dentes, não aparente, não fale, não mostre, porque quem faz isso são os fariseus. E ele diz que não é para que façamos isso. Mas naquele momento lá, essa era a maneira deles fazer. Então todos sabiam que eles estavam jejuando. E quando o rei soube que o povo estava jejuando por causa das palavras que foram pregadas acerca da palavra de Deus, o rei desceu do trono, se vestiu de saco também e ordenou que nenhum animal era para comer, porque todos estavam em jejum, até que Deus respondesse à oração deles, que eles estavam verdadeiramente arrependidos de tudo que fizeram e que eles queriam ser conduzidos por Deus. E sabe qual foi o melhor? É que Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu o arrependimento do coração deles. E Deus abençoou aquela cidade. Entenda que
Há problemas na minha vida, há problemas na sua vida, há problemas na minha casa, há problemas na sua casa, que eles só vão cair por terra quando apregoarmos um jejum. Há castas de demônios, o Senhor Jesus disse para mim e para você, que só sai com jejum e oração. Então se levante, se posicione. Deus está falando com você. Não deixe que Ele fale a segunda, a terceira, a quarta, porque pode ser tarde demais. Levante-se, apregoe um jejum e faça aquilo que Deus está te dizendo para fazer. Não seja um Jonas. E que o Senhor abençoe tu e a tua casa, no nome de Jesus. Oh, soberano Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por essas palavras. Oh, Deus, obrigada, Senhor, pelo entendimento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem transmitido a teu filho, a tua filha. Oh, Pai, nós não queremos ser um Jonas, Pai. Oh, Deus, e se for para ser, que nós sejamos quando ele resolveu obedecer, Pai, que ele pregoou a tua palavra, que ele ministrou aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Oh, Deus, quão grande foi o galardão de Jonas por obedecer ao Senhor. Sabemos já o castigo que ele teve, Senhor. O que ele trouxe para ele com as atitudes dele de rebeldia, mas também agora podemos ver, Senhor, as maravilhas que o Senhor trouxe para a vida dele, Pai. Porque ele foi aquele que foi usado para salvar aquela grande cidade, Pai. Aquele povo apregoou um jejum, aquele rei apregoou um jejum, os animais entraram no jejum. Oh, Deus, que coisa linda, Pai, que coisa linda o jejum ele provoca na nossa vida. Que coisa maravilhosa o jejum ele provoca dentro do nosso coração. Oh, Deus, sabemos que o jejum ele não é para mudar o Senhor. Ali foi só um acaso. O Senhor abençoou aquela cidade, mas o jejum não foi para mudar o Senhor. Oh, meu Deus, porque o jejum não muda o Senhor. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não muda de maneira alguma. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar, Deus. Nós sabemos disso, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor não muda, Deus. Quem precisa mudar somos nós. Oh, Deus, os teus filhos estão entendendo, Pai. Eles estão entendendo que o pecado da gula estão dominando eles. O pecado da gula estão dominando e através da gula estão entrando coisas nos lares, nas famílias, a qual estão destruindo as famílias, oh Deus. Mas hoje o Senhor veio com uma palavra para abrir os olhos do teu filho, para abrir os olhos da tua filha, oh Pai, e eles vão, Pai, eles vão tomar a decisão, eles vão resolver apregoar o jejum no seu lar. Eles vão resolver apregoar o jejum e iniciar, Pai, porque o problema, Pai, maior, a dificuldade maior para iniciar, mas depois que inicia, minha irmã, depois que você iniciar, você vai ver quão bom e quão maravilhoso é apregoar um jejum, é fazer um jejum, é se aproximar mais de Deus, se fortalecer na presença dele. Ó, minha irmã, receba a força de Deus através do jejum. Você irá receber essa força de Deus. E é no nome do Senhor Jesus que eu me levanto contra tudo aquilo que está te impedindo, que está te segurando de apregoar um jejum, de se aproximar mais de Deus, de buscar mais a Deus. É no nome de Jesus que eu digo, toda força contrária caia por terra agora, no nome de Jesus, e que a força do Senhor venha te tomar conta de você, venha possuir a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, aqui no vídeo tem um joinha, quero pedir para você para clicar lá no joinha. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele. Se você não foi inscrito, não foi inscrita no canal, se inscreva, que possamos juntos crescermos em graça e sabedoria na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.